Mal-estar criado por Tarcísio de Freitas ao não manifestar um apoio contundente à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro do PL levou Eduardo Bolsonaro a ouvir apelos por calma. Flávio ligou para o irmão na semana passada. Eduardo tem um histórico de críticas ao governador de São Paulo e escutou o pedido para ele ter paciência dessa vez. Ter paciência e não fazer reclamações públicas. Flávio age para tentar evitar a divisão da direita. O senador busca consolidar a pré-candidatura à presidência e integrantes da família xingarem potenciais aliados não ajudaria, né? Isso não ajudaria a cumprir essa tarefa. Eduardo acatou o apelo, não se queixou de Tarcísio e, segundo a apuração do UOL, ele reagiu de forma jocosa e chamou Flávio de Centrão. O apelido é usado, uma brincadeira, né, pela personalidade mais conciliadora, pelo menos nas entrevistas, do pré-candidato, quando comparada à postura, por exemplo, dos outros integrantes da família. Carlos Bolsonaro foi outro que concordou com o desejo do Flávio. Ele manteve a compostura mesmo com Tarcísio cancelando a última visita, né, que faria Jair Bolsonaro na quinta passada. Aí acabou acontecendo nessa semana agora. O encontro foi remarcado, né? A colaboração de Carlos foi além do silêncio. Ele almoçou com o governador e deixou uma mensagem nas redes sociais com elogios a Tarcísio, a quem chamou de eterno ministro. Essa postagem do Carlos Bolsonaro fazendo elogios ao Tarcísio de Freitas. Flávio está agindo de maneira parecida com o pai, que repetia o mesmo discurso quando recebia críticas a Tarcísio de Freitas. Professor José Álvaro, deixa eu perguntar para o senhor sobre essa postura do Flávio, né? Ele tenta se equilibrar, manter a candidatura e apoios, né? O Tarcísio acabou levando um golpe, digamos assim, né? No sentido de que teve a intenção dele frustrada de sair candidato. Olha, eu acho que esses fatos mais recentes indicam, em primeiro lugar, que há uma divisão na direita brasileira, né? Particularmente entre a direita que tem adesão a valores democráticos, né? E a extrema-direita que não tem isso, e ao contrário, tem, na verdade, posições antidemocráticas. Quer dizer, o que está havendo é que, na medida em que Bolsonaro tomou a decisão de que a disputa se daria com alguém da família, né, do clã Bolsonaro, né, isso separou digamos assim, esse contingente de setores da direita que estão mais ao centro, que são mais moderados, como nós acabamos de ver agora recentemente, a adesão ao PSD, né, de três governadores que também são possíveis candidatos a presidente, como é o caso do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Ratinho, de Santa Catarina, e o Caiado, de Goiás. Quer dizer, eu digo que a direita está dividida e, particularmente, a família Bolsonaro, né, não é propriamente um fator de agregação. Né? Na medida em que a linha fundamental é de buscar manter o poder em torno desta família, né? Os interesses gerais do país e do próprio agrupamento que eles representam, né, ficam, digamos assim, prejudicados. Né? E isso aparece um pouco nessa divergência do Flávio com o Eduardo. Né? O Eduardo Bolsonaro fez um itinerário recente que não só levantou mais problemas para o bolsonarismo, como foi uma coisa contra o país, contra a nação. Né? Tem um conteúdo, digamos assim, quase que de traição a valores do país. Né? Isso influencia, e eu penso que essa é uma das razões pelas quais o Flávio está, de alguma maneira, querendo se separar dessas radicalizações, não é? E mostrar um perfil de moderação que poderia levá-lo a atrair parte do eleitorado que, por exemplo, não gosta da polarização, não gosta de ver a política brasileira dividida quase que exclusivamente entre essas duas lideranças. Né? Acho que há um movimento no sentido do centro moderado e o Flávio vai tentar, de alguma maneira, buscar pescar eleitores nessa área. A dúvida que pode ser levantada é se isso será possível,
na medida em que ele não vai poder se desvencilhar completamente da carga mais pesada de crítica ao bolsonarismo. E, enquanto isso, esse centro, essa direita dita mais democrática, que seria um centro-direita, não é? Representada por um dos três governadores que aderiram ao PSD, porque não vai ter que ser um candidato, não é? Evidentemente. Essa é muito mais difícil, não é, que o Flávio consiga estabelecer uma linha divisória com esse setor e, ao mesmo tempo, obter apoio do eleitor que quer sair da polarização, que quer, de alguma maneira, escapar da situação em que apenas duas grandes lideranças, não simbolizam, representam o desenvolvimento da política brasileira. É novo, essa é uma novidade que está ocorrendo na conjuntura e é uma novidade muito importante. Quando a gente olha a experiência mundial, a experiência de outros países, a polarização sempre existiu, mas sempre você tem alternativas que podem quebrar a polarização. Isso ocorreu em Portugal agora, ocorreu outras vezes na França, ocorreu já em vários outros países. E eu acho que pode ser que esteja acontecendo no Brasil exatamente isso, que um segmento da direita que adere a valores democráticos vai se separar dos segmentos que são mais de ultradireita e, portanto, rasgam a Constituição e, de certo modo, não tem nenhum compromisso com os direitos humanos, por exemplo, né? É verdade. Professor Leães, para a gente finalizar contigo aqui, quero te perguntar sobre as suas expectativas, né, para essa disputa eleitoral. A gente está falando aqui do campo da direita. O Caiado anunciou nessa semana a filiação ao PSD. Né, tudo indica que ele pode ser o pré-candidato do partido, até porque, apesar de Ratinho e Eduardo Leite também se colocarem como candidatos, o Caiado fez um movimento, né? Ele saiu do União Brasil, onde não conseguiria emplacar a candidatura, e foi para o PSD. Então, a lógica é que lá ele consiga se candidatar, talvez o Ratinho e o Leite se candidatem ao Senado, enfim, suposições por enquanto, né? Mas como é que o senhor vê esse campo? De fato, há uma divisão significativa na direita brasileira, em especial em grupos que se aliaram à extrema-direita em determinados contextos e grupos que naturalmente são de extrema-direita, que são os bolsonaristas. Só que essa situação ela é um tanto quanto complicada para esses representantes que são muito diversos entre si. A gente tem o Caiado, por exemplo, que está tentando de alguma forma se diferenciar, mas que sempre foi um político com ideias muito próximas das defendidas pelo bolsonarismo, até podemos dizer que ele era um bolsonarismo antes do tempo, e ao mesmo tempo um político como o Eduardo Leite, que apoiou Jair Bolsonaro em 2018, em 2022 assumiu uma postura mais neutra e está de alguma forma tentando se diferenciar disso. O problema para essas pessoas é que o país está polarizado entre a extrema-direita e o centro ou a centro-esquerda, que é representado pelo Lula. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque se criou uma ideia, uma narrativa de que há uma divisão, uma polarização entre esquerda e direita no Brasil. Mas o governo Lula, hoje em dia, ele já arregimenta esses grupos de centro há muito tempo. A sua política econômica é uma política econômica liberal, que em nada se diferencia, pelo menos no essencial, ao que foi apresentado pelo governo Fernando Henrique, por exemplo. Então, essa situação, ela cria um cenário que grupos de direita mais tradicional, eles têm muita dificuldade de crescer, porque se eles se afastarem do bolsonarismo, eles vão ser alvo desses grupos e vão sofrer bastante com essas críticas. É justamente o que o Eduardo Bolsonaro fez com o Tarcísio, por exemplo. E, ao mesmo tempo, se eles se aproximarem demais, eles vão ter dificuldade de ganhar espaço, porque é um grupo político que se comporta como seita e que não quer simplesmente ceder participação para quem não faça parte do grupo mais coeso, do grupo mais próximo do ex-presidente. Inclusive, quando o senador Flávio Bolsonaro chama o
o governador Tarcísio de eterno ministro, isso não é por acaso, é porque o lugar dele é de ministro. Ele está querendo dizer justamente isso, que ele deve ficar como ministro e não assumir nada mais. Inclusive dizendo assim, olha, se tu me apoiar, se eu me eleger, tu vai poder ser ministro do meu governo. Não sei se seria do interesse do Tarcísio de Freitas ou não, mas essa é a situação. Talvez, inclusive, alguns grupos dessa direita um pouco mais tradicional estejam apostando em se candidatar agora em 2026, não com a perspectiva de vitória, porque é muito difícil para eles, ainda mais se o Flávio Bolsonaro também for candidato, mas talvez se antecipando para 2030. Talvez seja aquela candidatura que sabe que vai perder, mas que quer lançar as bases para que tenha mais força em 2030, ou talvez até mesmo em 2034. E aí a gente se refere, sobretudo, a um político como Eduardo Leite, que é muito novo para o patamar, para o padrão dos candidatos à presidência no Brasil. Então, me parece que esse é o cenário. Essa divisão, ela, claro, desfavorece as possibilidades de vitória da extrema-direita nessa campanha, e a gente observa que fora do bolsonarismo existe sempre essa tensão. Se eles se aproximam demais, eles acabam sendo, de alguma forma, subjugados pelos próprios candidatos da família Bolsonaro, mas se eles se afastam, eles viram alvo desses grupos, o que, inclusive, faz com que eles percam votos. A gente não pode ignorar o fato de que numa eleição contra o Lula, se eles concorrerem contra o bolsonarismo, eles não têm nenhuma condição de chegar ao segundo turno e muito menos de vencer essas eleições. Então é isso que está posto para esses grupos políticos. Tá certo. Ricardo Leães, obrigado pela participação conosco, por ter aceitado aqui o nosso convite. Um abraço, viu? Bom fim de semana. Eu que agradeço, Diego. Foi um prazer estar aqui com vocês e também, em especial, com o professor Moisés. Valeu, obrigado, querido.